E olha só, gente, durante o verão é comum aparecerem doenças como micoses e viroses, não é mesmo? É importante se prevenir. Pedro Mariano está ao vivo com a gente para trazer dicas para você que quer aproveitar a estação com segurança e saúde, não é? Pedro, o que você tem para nos ensinar? Quais são as orientações? Exatamente, Lucas. Olha, eu confesso que eu prefiro as temperaturas mais amenas, né? Ali do outono, do inverno, mas tem gente que gosta, assim, de se expor ao sol, do verãozão, curtir uma praia, não é verdade? Mas durante a estação mais quente do ano, é necessário, sim, que esse cidadão, esse paciente, tenha alguns cuidados para que possa curtir até o fim do verão com bastante saúde e segurança também. Eu falo aqui ao vivo do Ambulatório Geral da Família no bairro Garcia, que ao meu lado está o doutor Celso Boaventura, ele que é médico clínico geral desta unidade, e a gente vai conversar justamente sobre isso, né? Sobre dicas de prevenção a essas doenças típicas da estação verão, né, doutor? A gente estava conversando agora há pouco, antes de entrarmos ao vivo, né, que tem algumas doenças que startam, o vírus, né, acaba startando quando a temperatura se eleva, né, a um certo nível. Explica mais a respeito disso para o público de casa. Bom dia para o senhor e seja muito bem-vindo ao SC no Ar. Bom dia para todos. Essa época, predominando o calor, onde nós temos o calor em alta, alguns vírus eles têm essa possibilidade de eclodir, de vir a renascerem, digamos assim, e contaminarem tanto água quanto alimentos. E essas duas vias são duas vias bem clássicas, bem comuns. Então nós temos que ter muito cuidado com o tipo de água que nós consumimos, aonde nós consumimos, e os alimentos é a mesma coisa. Os alimentos hoje, principalmente na região do litoral da praia, nós temos um consumo muito alto de alimentos vendidos na beira da praia. E que na maioria das vezes a gente não sabe como eles foram produzidos, como é que eles foram guardados, quanto tempo eles têm de produção. E infelizmente acabam sendo vias bem importantes de contaminação, né? Perfeito. O Lucas comentou no estúdio, né, a respeito de micoses e viroses, né? Mas quais outras doenças são típicas desta estação e como preveni-las? Bom, não escapando das viroses, nós temos os quadros respiratórios. É muito comum nessa época os resfriados, o próprio coronavírus, a Covid, ela pode reaparecer. Ela realmente veio de uma forma mais branda, mas ela continua contaminando. E nós temos também a dengue. A dengue ela não tem nos deixado mais. Ela veio ano passado com uma força total e nós temos uma previsão que esse ano ela possa novamente vir. Então todo o cuidado de proteção da casa, do ambiente, aqueles cuidados que a gente fala com os vasos em casa, com águas paradas, com a água parada no quintal. Então são maneiras de prevenir o aparecimento dele e cuidando-se, claro, com todos os sintomas. Por exemplo, as viroses, elas podem vir com muita febre, muito vômito. Então, o cuidado para que isso não agrave a saúde da pessoa, né? Perfeito, doutor. Quando que o paciente ele deve procurar uma unidade de saúde? Né? Porque assim, a partir da apresentação dos primeiros sintomas, tem paciente que já corre para a unidade. Isso pode trazer alguns riscos para o próprio sistema público de saúde, né? Quando que o paciente realmente deve procurar uma unidade a partir da manifestação de algum desses sintomas que o senhor acabou de citar? Todos eles podem levar a uma desidratação. A desidratação passa a ser uma das maiores preocupações que nós temos. Dentro das viroses, os vômitos e as diarreias causam isso. Então, é claro, nós temos o início da doença, onde o paciente pode ter um ou outro episódio de vômito, um ou outro episódio de febre, que podemos controlar em casa, não teria um problema maior. Mas a partir do momento em que eu faço uso de algum medicamento em casa, e eu não consigo ter melhora de sintomas, não passa o vômito, a diarreia persiste, aí acende-se a luzinha amarela ou a luz vermelha, e aí nós devemos procurar a rede pública de serviço ou a rede privada, onde o paciente puder ter acesso, porque nós vamos ter que, de alguma maneira, principalmente através dos medicamentos injetáveis, cortar tanto o vômito. A diarreia, claro que nós não temos injetáveis, mas com medicação também. Então, é naquele momento em que houve um agravamento, fraqueza, tontura, palidez importante, quadros de desidratação levam a isso, né? Então, esses são os sinais de alerta, que nós temos que ter bastante cuidado.
Muito obrigado pela tua participação, pelas informações no SC no Ar desta sexta-feira. Então ficam aí essas dicas super importantes para você que está nos acompanhando agora, que vai descer para o litoral, que talvez vai descer para BC, outra praia, né, aqui do nosso litoral catarinense, para curtir a alta estação, né, com muita segurança e também com bastante saúde. Então hidrate-se bastante. É ou não é, Lucas?